Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal de matemática. Hoje nós iremos estudar domínio de uma função, né? Então, o que é o domínio da função? O domínio da função é o conjunto independente. São as variáveis independentes, como eu já expliquei na noção intuitiva de função e também no conceito, né? Vou só relembrar aqui você rapidinho, para que você entenda aqui, ó. Eu tenho dois conjuntos, A e B. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3 e 10. Aqui vou colocar 1,23, 2,46. Esse aqui é aquele exemplo que nós já explicamos a respeito, né, lá da quantidade de lixo que está relacionado com pessoas, né? Então, aqui eu tenho o conjunto A, que é o número de pessoas, e o conjunto B é a quantidade de lixo, né? Então, aqui vou colocar alguns valores para que você compreenda. 4,92 e vou colocar aqui 12,3. Então, como é que você vai analisar aqui, né? Nós sabemos que a função de A em B, né, através de uma lei, f de x, que é igual a 1,23 vezes x. Lembra aqui dessa fórmula? Então, essa fórmula aqui é que nos faz com que o conjunto A se relaciona com B. Então, eu vou ligar aqui o 1 com 1,23, o 2 com 12,46, o 3 com 3,69 e o 10. Então, esse aqui é o domínio. Então, dentro da função, o domínio é o que vai determinar o contradomínio através de uma lei. Ok? Então, olha só, dentro da função, tem algumas leis que ela não aceita qualquer domínio. E aí você vai analisar essa situação. Vamos ver aqui nesse primeiro caso aqui, que é y igual a 3x mais 4. Aqui eu tenho o y, né, que é a variável dependente, e o x, que é a variável independente, né? Se você for analisar isso, você vai perceber que qualquer número que você colocar no lugar do x vai dar um resultado satisfatório, né? 3 vezes 0, 0, mais 4 e 4. Então, qualquer número que eu colocar no lugar do x vai satisfazer o domínio. Então, se eu fosse montar uma função, por exemplo, aqui, fosse montar uma função, nesse caso, usando essa lei, eu posso escolher qualquer número aqui para o meu, né, para o meu domínio. Aqui o conjunto A, aqui o conjunto B. Então, qualquer número que eu quiser escolher para essa lei, 1, 2, 3, negativo, positivo, fração, número decimal, vai dar certo. Então, eu vou dizer que o meu domínio da função, para esse caso aqui, é os reais. Ou seja, quando eu falo que domínio da função é igual aos reais, significa que eu posso escolher qualquer número para colocar no meu domínio, tá certo? Lembrando que o domínio, quando você vai fazer a função, não pode sobrar elemento, lembra? Não pode ter duas setas partindo do mesmo elemento, no caso do conjunto independente, né? Então, é isso. Vamos para o próximo exemplo para que você compreenda mais ainda. Aqui eu tenho outra lei, né? Outra função. Agora aqui eu tenho uma... Deixa eu voltar um pouquinho aqui antes de passar lá para aquele outro caso. Olha, eu tenho aqui a lei, não é isso? Então, esse tipo de função significa que você pode colocar qualquer número para o domínio. Vou dar aqui um outro exemplo. Se eu tivesse assim, y é igual x menos 3. Né? Qual seria o domínio dessa função? Domínio dessa função... Aqui, ó, o mesmo da anterior. Ou seja, qualquer número que eu quiser colocar. O que você tem que analisar é que essa função aqui, ela é semelhante a essa. Pode observar, ó, o que muda de uma para outra? Os números, mas a forma de resolver é a mesma.
Agora, nessa função aqui, você percebe que já não é semelhante àquela outra. Há uma diferença muito grande. Aqui eu tenho uma fração, onde na parte de baixo eu tenho x menos 1. Nessa outra aqui, eu não tenho uma fração. Então, essa função aqui, ela é diferente da anterior. Então, aqui você tem que analisar o seguinte. Quando você tem uma função em forma de fração, que é o caso dessa, você não pode deixar lá no resultado número zero. O zero não pode acontecer. E como é que eu sei? Eu vou pegar esse x menos 1. Como eu sei que esse resultado não pode ser zero, eu vou dizer que x menos 1 tem que ser diferente de zero, tá bom? E aí eu vou resolver isso aqui. Como é que eu resolvo? Diferente, esse menos passa para cá com o sinal de mais. Então, como é que eu faço para escrever meu domínio aqui? Meu domínio da função, eu vou dizer que x pertence aos reais, tal que x é diferente de 1. Então, ou seja, eu não posso colocar 1 no lugar do x. Bora fazer um teste aqui. Eu vou pegar aqui, ó, y. Então, onde tiver x, eu vou colocar 1. Aqui está dizendo que não pode, né? Eu vou colocar aqui no lugar 1. No lugar do x eu coloco 1 também. Vou somar em cima, que dá 4, né? 1 mais 3, 4. E aqui eu vou fazer o quê? Mais 1. Com menos 1 vai dar 0. Isso aqui é uma indeterminação. Então, não tem solução. Não existe. Esse símbolo aqui de não existe. Então, eu não posso colocar no lugar do x o 1. Eu posso botar qualquer número que eu quiser. O 0, o 5, o 10, o 20. Mas eu não posso botar 1. E como é que eu cheguei nesse resultado? Fazendo esse cálculo aqui. Tudo bem? Então, aqui está a minha resposta para o domínio, né? Posso botar qualquer número aqui. Quando eu for fazer aqui a minha função, né? Aqui bonitinha. Né? Então, o que acontece? Aqui é o meu domínio, né? Então, nesse domínio aqui, que é o domínio da função, quando eu for montar ela, eu não posso botar esse cara aqui. Eu posso botar 0, posso botar negativo, posso botar uma fração. Mas o mais 1 eu não posso colocar. Porque se eu botar o mais 1, vai dar 0, como eu fiz aqui, ó. E aí não pode. Então, aqui na terceira situação, o que você vai observar aqui? Domínio da função. Aqui você vai analisar que aqui eu tenho y é igual a raiz quadrada de x menos 2. Na raiz quadrada, aqui, por exemplo, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de menos 4. Não existe solução nos reais. Então, você sabe que na raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, tudo que for par, não vai existir número negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está dentro do radical, que é o x menos 2, e vou dizer que tudo isso tem que ser maior ou igual a zero. Então, zero, tem raiz de zero? Raiz de zero é zero. Então, tem, né? Agora, raiz negativa não tem dentro dos reais, né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar x menos 2, vou dizer que é maior ou igual a zero, né? Porque eu vou botar a reta aqui. Então, tudo que é maior que zero cresce para a direita, tudo positivo, né? Só não pode negativo. E aí eu vou resolver isso aqui. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar como? X maior ou igual, passa o menos para cá, com o sinal trocado. Eu vou dizer que x é maior ou igual a 2. Então, qual vai ser o meu domínio da função aqui? Eu vou dizer que x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 2. Está aqui a minha resolução, né? Porque ele está querendo aqui o domínio da função. Então, significa o quê? Que eu posso botar qualquer número no lugar do x, menos o 2. Agora, vamos para o quarto exemplo, né? Quarta situação. Aqui você percebe que é uma mistura de fração com raiz quadrada. Entenda o seguinte, né? Quando você for analisar as questões para resolver, você tem que ver o seguinte: é uma fração? Tem letra na parte de baixo. Se tiver letra na parte de baixo, tem que fazer lá o domínio igual eu ensinei. Se não tiver letra, se for só número, não precisa se preocupar. A mesma coisa aqui no radical, né? Raiz quadrada. Se tiver
número, não precisa se preocupar, só se tiver letra. Aqui no caso, eu vou fazer aqui, a primeira situação que eu vou chamar, vou pegar aqui x menos 1. Como aqui é uma fração, eu vou dizer que tudo isso aqui tem que ser diferente de 0, né? Resolvendo isso aqui, vai ficar aqui x diferente de 1. Aqui na situação 2, que é o x, como aqui é a raiz, vou dizer que é maior ou igual a 0. E aí, como é que você vai fazer? Você vai traçar aqui uma reta. Aqui você vai usar... você vai usar aqui os intervalos. Vou traçar aqui 3 retas, tá? Primeira, segunda e a terceira. Então, aqui na primeira situação, você vai colocar... na primeira situação, você vai colocar aqui o x diferente de 1. Vou localizar aqui o 0, mais ou menos aqui. Então, o 1 está mais ou menos aqui, né? Vou botar bem aqui o 1. Aqui vai ser bolinha vazia, porque é diferente, né? Então, bolinha vazia. E no outro, que é a situação número 2, vou colocar aqui x maior que 0. Bem aqui, vou localizar, como é maior ou igual, bolinha cheia. Bolinha cheia, 0. Agora, o interessante é o seguinte. Aqui no caso, no x diferente de 0, qualquer valor que eu pegar para a direita vai servir para esse caso aqui, tá? Se eu pegar para a esquerda, também vai servir. E aqui no caso do x maior ou igual a 0, maior ou igual a 0 é para cá. Então, só vai servir aqui para a direita, né? E aí eu vou fazer o que a gente chama de interseção. A interseção aqui, né, desses valores. O que é a interseção? Está vendo esse pedaço aqui, ó? Tudo esse pedaço é interseção. Então, aqui é a interseção. Tá? Para cá, para a esquerda, não tem nada, né? Aqui vou abaixar, descer aqui o 0. E aqui eu vou descer também, bolinha vazia, 1. Então, qual vai ser aí o meu domínio? Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou botar aqui uma letra, o x aqui no meio e o x aqui. Então, aqui eu vou dizer que o meu x ele é menor ou igual a x e menor que 1. Né? Ou vou dizer aqui que o meu 1, né? Aqui no caso, o meu x, aliás, primeiro vem o x, né? Vou dizer que o x aqui, no caso, ele tem que ser maior que 0. Então, essas duas situações. Aqui o meu x está entre 1 e 0. Lembrando que aqui o 1 não está com a barrinha de igualdade. Ou o x maior que 0, né? Então, o meu domínio da função vai ser o seguinte. O domínio da função vai ser x pertence aos reais, tal que o meu x vai estar aqui, 1, ou x maior que 0, né? Aí eu determino a solução para essa equação, ou seja, qualquer número que eu quiser colocar aqui que esteja entre 0 e 1, só não pode ser 1, mas pode ser, por exemplo, pode ser aqui 0,9, 0,8, pode. Aqui também pode colocar, né, qualquer número positivo. E aqui eu posso colocar no x qualquer número que esteja entre 0 e 1 e também 2, 3 que seja positivo aqui. Só não posso colocar número que vai dar negativo. Certo? Então, como exercício resolvido. Aqui nesse exercício resolvido, eu tenho aqui raiz em cima com a letra. Tem que analisar isso, né? E raiz embaixo com a letra. Vamos pegar aqui, situação do 1 primeiro, né? Vou pegar aqui 2x. 2x não, 2 menos x, aliás, né? Vou dizer que é maior ou igual a 0. Vou passar o 2 para lá. Vai ficar assim, menos 2. Como a letra está negativa, eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. Menos 1 vezes menos x vai dar x. Quando tu multiplica por menos 1, esse sinal tem que inverter também, né? A boca está para a esquerda, agora tem que ficar para a direita. Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. Então, eu tenho a primeira situação aqui. Vamos para a segunda situação. Aqui, o x mais 1 está na raiz, está na parte de baixo, na fração. Então, eu tenho que dizer que x mais 1
tem que ser maior que 0. Não pode ser maior ou igual. Passa o mais 1 para lá com o sinal trocado. Vai ficar menos 1. Segunda situação. Agora eu vou colocar a reta aqui. Para a gente analisar direitinho aqui. Aqui. Vou localizar aqui o 0, né? 0 está aqui. Na primeira situação, o x é maior que 2. Vou botar o 2 mais ou menos aqui. Aqui é 1, 2 aqui, né? Bolinha cheia, porque é maior, menor ou igual, né? Bolinha cheia. Vou localizar aqui o menos 1. Tá mais ou menos aqui. Menos 1. Bolinha vazia, tá? Porque aqui é só maior. E agora eu vou fazer o processo, né? X menor que 2. Como é x menor ou igual a 2, vai ser tudo para cá. Aqui, no x maior, para cá. Agora eu vou fazer a interseção, né? A interseção aqui, ó, vai descer aqui e vai descer aqui. Aqui é bola vazia, menos 1. Aqui desce bolinha cheia. A interseção é esse pedaço aqui, ó, esse pedaço com esse aqui. Então, essa é a interseção, né? Então, o meu domínio aqui vai ficar o seguinte. X pertence aos reais, tá o quê? 0. Então, 0 menor que x. Aqui, no caso, é o 2, né? E aqui, bolinha cheia, igual, né? Pronto. Aqui está a minha resposta. Não esqueça também que o domínio ele pode ser representado assim, no caso. Né? Nesse caso aqui, posso colocar intervalo, chave para cá, né? Porque aqui não tem igualdade. Vou colocar aqui o 0, vírgula, o 2, assim. Então, todos os casos, tu pode representar dessa maneira aqui. Tá certo? Bom, espero que você tenha entendido. Analise as questões, faça as atividades. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!